começar definindo duas grandezas que são de grande importância para a calorimetria. A primeira delas é a capacidade térmica, que é representada pela letra C maiúscula, que é a quantidade de calor necessária para que um corpo varie em 1 grau Celsius. O calor pode ser tanto em caloria quanto em joule, tanto faz. E a variação de temperatura no sistema internacional é em Kelvin, mas é mais comum utilizar no Celsius mesmo. E o calor específico é a quantidade de calor necessária para cada grama de um corpo variar em 1 grau Celsius. Então, a capacidade térmica é o calor para o corpo inteiro e o calor específico é por cada grama do corpo. É importante também falar das unidades. A unidade da capacidade térmica é caloria por grau Celsius e do calor específico é caloria por grama grau Celsius, porque vai ter a massa dividindo o calor na fórmula. Eu vou falar sobre o calor sensível e o calor latente. O calor sensível é aquele que provoca apenas uma variação na temperatura do corpo, enquanto o calor latente é aquele que não muda só a temperatura, mas também muda o estado físico do corpo. E essas daqui são as fórmulas. Essa daqui é a fórmula do calor latente, que é o quê? A quantidade de calor é igual à massa vezes o calor latente específico. Enquanto essa daqui é a fórmula do calor sensível, que diz o quê? Que a quantidade de calor é igual à massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Além disso, existe o princípio da troca de calor, que diz que quando dois corpos ou mais trocam de calor até chegar no equilíbrio térmico, a soma da quantidade de calor será nula, como diz a fórmula aqui. Bom, eu vou falar agora sobre o comportamento térmico dos sólidos, que possui duas propriedades importantes, que é a dilatação térmica, que é quando as dimensões de um determinado corpo aumentam, e a contração térmica, que é quando essas dimensões diminuem. Eu vou falar agora sobre a dilatação térmica linear, que é quando, a partir de uma determinada variação de temperatura, a distância entre dois pontos desse objeto aumenta. Como por exemplo, se pegarmos uma barra reta de metal, a partir que quando aumentamos a temperatura deste corpo, a sua dimensão linear também aumenta. E a partir desses experimentos constantemente feitos, foram determinadas 3 propriedades físicas, que são estas. E a partir dessas 3 propriedades que foi mostrado, foi definida assim uma fórmula, que é esta. E que é importante falar que este alfa é medido em Kelvin no Sistema Internacional de Medidas. Bom, agora eu vou falar sobre as características notáveis dos gases. Eles são expansibilidade, pois um gás não possui volume nem forma próprios. Ele assume o volume do recipiente que os contém, ocupando todo o espaço do mesmo e assumindo a sua forma interna. E a compressibilidade, pois mesmo sob pressões não muito elevadas, os gases podem sofrer grandes variações de volume. A fim de facilitar o estudo dos gases em uma primeira abordagem, criou-se um modelo simplificado denominado gás perfeito ou gás ideal, ou seja, um modelo simples sem existência na prática que assemelha-se ao comportamento dos gases reais e é obtido quanto menor for a pressão, maior for a temperatura. Os gases possuem variáveis de estado que são conjuntos de grandeza macroscópicos, que caracterizam uma condição de equilíbrio de um sistema de átomos e moléculas. São elas pressão, temperatura e volume, e número de mols, se o sistema for considerado um gás ideal. Outras variáveis de estado são a densidade e a energia interna. Chamamos de estado normal de um gás aquele caracterizado pelos seguintes valores de temperatura e pressão. Temperatura 273 Kelvin, que é igual a 0 graus Celsius. E pressão, que é 1 atmosfera, igual a 76 centímetros de mercúrio. Transformações gasosas.
Dizemos que certas entidades de gás sofrem transformação de estado quando duas de suas variáveis se modificam. Existem muitas transformações possíveis, mas vamos exemplificar aqui apenas aquelas em que uma das variáveis de estado se mantém constante variando as outras duas. A transformação isobárica é a transformação gasosa em que a pressão é constante. Se variarmos do modo adequado o volume de um gás ideal e mantivermos em aquecimento, é possível manter a pressão registrada pelo nanômetro. Aqui é a pressão, a transformação isobárica. Transformação isométrica, isovolumétrica ou isocórica são as transformações gasosas em que o volume permanece constante. Essas transformações foram estudadas por Jacques Alexandre César Charles, que segundo ele, P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2, que é conhecida como lei de Charles, quando o volume do recipiente que contém o gás não se altera, ao variar a temperatura, a pressão varia na mesma proporção. Aqui está a fórmula da transformação isocórica. Transformação isotérmica é a transformação gasosa em que a temperatura do gás permanece constante. Se o volume de um gás ideal for variado lentamente, variando também a pressão de um modo que o gás se mantenha sempre em equilíbrio térmico com o ambiente, essa quantidade de gás estará sofrendo uma transformação isotérmica, que vai ser pressão 1 vezes volume igual a pressão 2 vezes volume 2, que é a lei de Boyle. E temos também o número de Avogadro. A quantidade de um mol de substância corresponde à quantidade de matéria representada por 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas dessa substância. Esse número é denominado número de Avogadro, uma grandeza importante no estudo de gases perfeitos. Há processos em que os gases sofrem compressões e expansões tão rápidas que as trocas de calor com o meio são desprezíveis. Esses processos são adiabáticos. A variação de energia interna desses processos é calculado pelo trabalho absoluto realizado no processo, mas com um valor negativo. Numa transformação adiabática, as variáveis de estado relacionam-se pela lei geral dos gases e pela lei de Poisson. Sendo assim, P1 vezes V1 elevado ao expoente de Poisson é igual a P2 vezes V2 elevado ao expoente de Poisson. Esse expoente é calculado pela razão entre os calores específicos, a pressão e a volume constantes. Olá, eu sou a aluna Rebeca, número 1429, e vou falar da equação de estado de um gás perfeito. A lei geral dos gases perfeitos é pressão 1 vezes volume 1 sobre temperatura 1 igual ao pressão 2 vezes volume 2 sobre temperatura 2. Olá, eu sou a aluna Rebeca, número 1429, e vou falar da equação de estado de um gás perfeito. A equação de Champerion, que é pressão vezes volume igual ao número de mols vezes constante universal vezes temperatura absoluta, é obtida quando combinamos, primeiro, lei de Boyle, que o volume é inversamente proporcional à pressão sobre temperatura constante, segundo, lei de Charles e Gay-Lussac, que o volume é diretamente proporcional à temperatura absoluta sobre pressão. E a terceira, que é hipótese de Avogadro, que o volume é diretamente proporcional ao número de partículas ou ao número de mols. Se a massa de um gás é conhecida e a massa molar, a fórmula fica devidamente assim, que a pressão vezes volume igual a massa de um gás sobre massa molar vezes a constante universal vezes temperatura. A teoria cinética dos gases foi criada com o intuito de explicar as propriedades e os comportamentos internos dos gases, como nos seguintes postulados. Todo gás é composto de inúmeras moléculas que se movimentam desordenadamente em alta velocidade. Essa propriedade é chamada de agitação térmica, e é isso basicamente que mede a temperatura dos gases. As moléculas dos gases têm um tamanho praticamente desprezível entre elas, o que faz com que o seu volume seja desprezível. Um gás ocupa o espaço do lugar onde ele está contido, devido às suas moléculas se movimentarem em todas as direções. As moléculas de um gás, elas interagem entre si quando elas se colidem. Fora essas colisões, elas apresentam um movimento retilíneo uniforme.
movimento das moléculas de gás ser perpétuo é que o choque entre si e nas paredes onde o recipiente do gás ele se encontra é perfeitamente elástico e é o que faz com que as moléculas não percam a energia cinética e a qualidade do movimento. A terceira lei da termodinâmica, desenvolvida por Nernst, diz que, quando um sistema atinge a temperatura do zero absoluto, todos os seus processos cessam e a sua entropia assume o valor mínimo. Ou seja, quando a entropia de uma substância pura atinge zero, a sua temperatura atinge zero absoluto. Bom, Nernst concluiu também que é impossível atingir o zero absoluto através de um número finito de partes. Logo, isso significa que a temperatura zero absoluto não existe no universo que vivemos. Grandes avanços tecnológicos foram feitos nas últimas décadas à procura do zero absoluto. Em 2003, um grupo de cientistas norte-americanos resfriou um gás a temperatura de 4,5 vezes 10 elevado a menos 10 Kelvin. Bem, chamamos de primeira lei termodinâmica o princípio da conservação de energia aplicada à termodinâmica, o que torna possível prever o comportamento de um sistema gasoso ao sofrer uma transformação termodinâmica. No princípio de conservação de energia ao contexto da termodinâmica. Um sistema não pode criar ou consumir energia, mas apenas armazená-la ou transferi-la ao meio onde se encontra, como o trabalho, ou ambas as situações simultaneamente. Então, ao receber essa quantidade de Q de calor, esta poderá realizar um trabalho e aumentar a energia interna do sistema ΔU. Ou seja, pensando matematicamente, Q é igual a T mais ΔU. Quando a variação de energia interna de um gás, ΔU, for maior do que zero, a energia interna desse gás vai aumentar, já sua temperatura também. Quando ela for menor do que zero, a energia vai diminuir e a temperatura também vai diminuir. Bom, na primeira lei da termodinâmica, temos que, referindo-se à quantidade de calor trocada com o meio. Se a quantidade de calor trocada com o meio for maior que zero, o sistema recebe calor. Se a quantidade de calor for menor que zero, o sistema perde calor. Bom, eu vou falar sobre trabalho. Trabalho é o seguinte, quando acontece uma força F, uma força qualquer, em um gás, e há deslocamento, diz que ocorreu a realização de trabalho. Quando esse trabalho é maior que zero, o gás fornece energia ao meio e com isso o volume aumenta. Transformações reversíveis são aquelas que, sem uma ação externa, podem retornar ao seu estado inicial, passando pelos mesmos estágios intermediários, pelo processo inverso de como aconteceu o processo inicial. E transformações irreversíveis são aquelas que não atendem a esses critérios. As máquinas térmicas são dispositivos utilizados para transformar a energia térmica em energia mecânica. Tanto as máquinas térmicas de antigamente quanto as de atualmente funcionam usando o mesmo projeto. Há uma fonte fria e uma fonte quente. Entre elas, coloca-se uma máquina térmica. Também utilizamos um fluido operante, que é geralmente um vapor de água, que ele serve de meio para a energia térmica circular. Primeiramente, o calor obtido pela fonte quente passa por um dispositivo em que parte desse calor é utilizado para a realização de trabalho. E depois, o calor que não foi aproveitado é rejeitado pela fonte fria. A maioria das vezes, o calor que é recebido pela fonte quente é oriundo de combustões de combustíveis fósseis como carvão, petróleo, gás natural e etc. E também pode ser por reações de fissão nuclear que ocorrem nos reatores termonucleares, que é utilizado nas usinas nucleares. O trabalho de uma máquina térmica é dado pela diferença entre os módulos do calor recebido pela fonte quente, o QA, e o calor rejeitado pela fonte fria, o QB. Fonte fria. Em 1834, Jacob Perkins, um inventor inglês, patenteou um compressor que podia solidificar água produzindo gelo artificialmente. Esse compressor possibilitou que muitas indústrias prosperassem, como as cervejarias. O funcionamento de uma geladeira baseia-se na transferência de calor de uma fonte fria para uma fonte quente. Esse processo não é espontâneo. É necessária uma energia externa, em forma de trabalho
para que essa transferência possa ocorrer. A geladeira possui, portanto, uma fonte fria, congelador, e uma fonte quente, o radiador. O fluido operante é o freon, que se vaporiza a baixa pressão no congelador e se condensa a alta pressão no radiador. O mecanismo utilizado para baixar a pressão no congelador é uma válvula, e o mecanismo utilizado para aumentar a pressão no radiador é um compressor, parecido com o que Perkins inventou. O rendimento de uma máquina térmica é calculado pelo trabalho feito por ela sobre o calor cedido pela fonte quente. Ele também pode ser calculado pela diferença entre o módulo do calor cedido pela fonte quente menos o módulo do calor recebido da fonte fria sobre o módulo do calor da fonte quente. Assim, e vai ser igual a 1 menos o módulo de QB, que é o calor recebido pela fonte fria, sobre QA, que é o calor cedido pela fonte quente. Se QB for 0, o rendimento é máximo, ou seja, é 100%. Porém, isso é teoricamente impossível, porque para o rendimento ser 100%, não poderia ser nenhum calor rejeitado para a fonte fria, o que meio que faria com que não existisse essa fonte fria. Então não haveria fluxo de calor. Daí, Kelvin Planck enunciaram a seguinte lei, que é impossível construir uma máquina térmica que tenha, com única função, transformar a energia térmica recebida em trabalho. Daí, Clausius enunciou a segunda lei de termodinâmica, que diz que é impossível, sem efeito de um agente externo, que uma máquina térmica, que o calor passe da fonte mais fria para a fonte mais quente. Oi pessoal, eu sou Anderson Costa e vou falar sobre o ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot foi idealizado pelo engenheiro francês Carnot, que propôs dois postulados, em que o primeiro diz que nenhuma máquina térmica trabalhando entre duas temperaturas fixas terá um rendimento maior que a máquina ideal de Carnot, também trabalhando nas mesmas temperaturas. E o segundo postulado é que não importa qual fluido está sendo operado na máquina de Carnot, o rendimento sempre vai ser o mesmo para determinadas temperaturas fixas. A gente tem aqui o diagrama de P por V, a gente tem o ciclo de Carnot, que é composto por duas adiabáticas e duas isotérmicas. Na expansão dA, a máquina ela vai receber uma temperatura QA da fonte quente e vai usar essa temperatura para fazer a expansão. Na expansão AB, a máquina ela vai usar a energia interna para fazer essa expansão e a energia interna vai diminuir e a temperatura também diminui. Na compressão BC, a máquina térmica ela vai ceder o calor QB para a fonte fria e na compressão CD, a máquina vai utilizar a energia que ela vai receber da compressão para aumentar a energia interna e a temperatura. E assim fica o ciclo de Carnot. Nesse ciclo, a gente pode ter uma proporção entre a energia recebida da fonte quente e a energia cedida à fonte fria, com a temperatura da fonte quente e a temperatura da fonte fria. E com essa proporção a gente pode substituir no rendimento da máquina térmica, e para que existisse uma máquina térmica que tivesse rendimento máximo, essa fração da temperatura quente, da fonte fria, pela temperatura da fonte quente, teria que ser zero. E para que isso aconteça, a temperatura da fonte fria teria que ser zero absoluta. O que é impossível porque em toda máquina térmica, a fonte fria sempre vai receber alguma quantidade de calor da fonte quente. E isso ia ser impossibilitado se a fonte fria tivesse a temperatura de zero absoluta. Define-se como ciclo termodinâmico a série de transformações físicas ocorridas em um sistema a fim de realizar trabalho. Esses ciclos são a base do funcionamento do motor a calor que está presente na maioria dos carros.
Os principais ciclos são o de Carnot, o de Otto, o de Diesel e o de Stingler. O ciclo de Carnot, proposto pelo engenheiro francês Nicolas Léonard Sadi Carnot, é considerado o ciclo ideal da termodinâmica, representando apenas o funcionamento teórico de uma máquina. Esse ciclo reversível é composto por duas transformações isotérmicas que se alteram com duas transformações adiabáticas. Todas as trocas de calor desse ciclo são isotérmicas. Ainda não foi possível desenvolver uma máquina que opere sobre o ciclo de Carnot, tendo em vista que esse ciclo corresponde a 100% do funcionamento de uma máquina, sendo usado apenas como comparação para ver se o regimento da máquina é bom ou não. O ciclo de Otto idealiza o funcionamento de um motor de combustão interna que opera a maioria dos veículos automotores movidos a álcool, gasolina ou gás natural. O calor captado no ciclo é proveniente da combustão interna no motor. Este, por sua vez, produz gases que irão realizar o trabalho. Este é o ciclo mais utilizado nos motores da atualidade e tem um processo de 4 tempos: a admissão isobárica, a compressão adiabática, a expansão adiabática e a exaustão isobárica. O ciclo de diesel representa o funcionamento de outro tipo de motor de combustão interna, o motor movido a diesel. A principal característica desse ciclo é o fato da combustão ser provocada pela compressão da mistura de combustível com o ar, sem faísca. O ar é admitido pela câmara no primeiro ciclo entrando na câmara. No segundo ciclo, o pistão faz a compressão dessa massa de ar e, ao término da compressão, injeta-se combustível sob pressão no interior da câmara. Dadas as altas temperaturas e pressão no interior da câmara, a mistura sofre a explosão ao final do ciclo. A expansão do gás originário dessa explosão expande-se originando o terceiro ciclo. Finalmente, o gás de resíduo da combustão é liberado pelas válvulas, quando então reinicia-se o processo. Temos então um ciclo formado por transformações sequenciais: adiabática, isobárica, adiabática e isocórica. O ciclo de Stirling idealiza o funcionamento de um motor a combustão externa, não é? Ele é um ciclo simples, não é? Ele é um ciclo bem simples, não é? Uma vez que ele é composto por duas câmaras que oferecem temperaturas diferentes, não é? De maneira a fazer com que o gás ele seja respirado alternadamente, não é? Esse ciclo termodinâmico ele é composto por 4 processos internamente reversíveis em série, não é? A expansão isotérmica, não é? Que é o processo AB, o resfriamento a volume constante, BC, a compressão isotérmica, não é? O CD, e, para finalizar, o aumento, né, de temperatura ou o aquecimento, né, a volume constante DA. Rudolf Clausius, ao estudar os fenômenos da natureza, percebeu que nela há sempre uma tendência do aumento da desordem de um meio. Por exemplo, no universo, que está em expansão e tem o aumento da sua desordem. Com isso, em 1865, ele definiu uma grandeza de estado denominada entropia, que define o nível de desordem de um meio. No entanto, ele afirmou que não era necessário saber, de fato, o nível de entropia, e sim sua variação, que pode ser determinada a uma mesma temperatura por a quantidade de energia recebida sobre a temperatura. Acabou.